Olá! Hoje, no programa Fala Mestre, vamos falar sobre atualidades no direito de família e sucessão, incluindo a família multiespécie. Para falar no assunto, encontra-se aqui nos estúdios do Centro de Comunicação da Unirp, o professor e advogado, mestre e doutor em Direito Civil, doutor Marcelo Truzzi. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. É uma alegria estar com vocês. Um prazer. Mas vamos falar sobre sistemas polêmicos e atuais sobre o direito de família. E agora, frequentemente discutido, muito bem elaborado, com várias pautas sobre a relação homoafetiva, considerada a família. Há alguma resistência sobre esse tema, essa concepção no nosso território nacional? Olha, na realidade, a concepção de família, ela sofreu uma alteração de 88 para cá. Com a Constituição Federal de 88, alguns princípios foram inseridos no texto constitucional e a ideia do legislador constituinte era dar uma tutela efetiva, uma proteção efetiva para as pessoas. Com essa consideração, evoluiu-se na ideia do que seria o modelo de família aceito pelo nosso legislador. Até 88 nós tínhamos um único modelo de família, que é o modelo casamentário, casamento civil, e não existia qualquer outra possibilidade de relação de conjugalidade do par afetivo que não fosse aquele modelo tradicional do casamento civil. Embora os tribunais reconhecessem outras formas de família, foi a Constituição Federal que permitiu uma nova junção, uma nova reinterpretação, uma releitura do texto, para se estabelecer uma família mais democrática e, principalmente, é aí que entra a questão, uma família pautada em relações afetivas. A preocupação do nosso legislador passou a ser com as pessoas que integram os núcleos familiares. E com isso nós tivemos uma transformação muito grande da ideia dos modelos de conjugalidade. Até nós chegarmos, mais recentemente, a duas decisões muito importantes, uma do Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental, que reconheceu que casais do mesmo gênero ostentavam os mesmos direitos daquelas pessoas que viviam em união estável, que é um modelo de família respeitado, aceito pela Constituição Federal, e que deveria ser aplicado às relações homoafetivas os mesmos direitos que já se vinham aplicando por leis federais às relações estáveis de pessoas de gêneros distintos. O passo seguinte foi o Superior Tribunal de Justiça admitir, mas aí num caso isolado, o casamento de pessoas do mesmo gênero. Quando o Supremo Tribunal Federal, isso no ano de 2011, e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que efetivamente não se pode discriminar o modelo de conjugalidade, o Conselho Nacional de Justiça veio e disse o seguinte: a partir de agora, não se pode mais proibir a habilitação de casamentos de pessoas do mesmo gênero. Então, o panorama hoje legislativo é da absoluta igualdade, tanto para o casamento quanto para a união estável, de pessoas do mesmo gênero ou de gêneros diferentes. Então eu posso ter o casamento de pessoas de sexos distintos, como também posso ter o casamento de pessoas do mesmo gênero, e aí os direitos que defluem dessas relações são os mesmos. Mas eu faço uma advertência. Se no plano legislativo nós temos uma igualdade desses relacionamentos, infelizmente no plano cultural há uma resistência ainda muito grande. E há uma luta diária para que essas relações efetivamente sejam tuteladas, não pela legislação, mas que elas sejam tuteladas no cotidiano das pessoas, que elas sejam respeitadas no cotidiano das pessoas. Dia a dia a gente vem ganhando algumas conquistas nesse sentido. E agora com relação à adoção de crianças? Um casal homoafetivo concorre com a família tradicional? Ou alguma restrição legal, alguma observação legal sobre isso? Olha, a partir do momento que nós reconhecemos que existem modelos de família que não são mais aqueles modelos tradicionais, mas que são tutelados pelo ordenamento, e aí eu me pauto especificamente no tema das relações homoafetivas, eu não posso ter qualquer discriminação em relação ao modelo da filiação.
O que nós devemos observar, especificamente no que respeita às adoções, são dois princípios. De um lado, o da igualdade da família, e aí casais homoafetivos concorrem em igualdade a qualquer outro modelo de família, inclusive a pessoa solteira pode adotar também, diga-se. Mas qual seria uma eventual restrição não ao casal homoafetivo, não à pessoa, ao homossexual, por exemplo, ao homoafetivo, e sim aos interesses da criança. Quando nós trabalhamos a adoção, o que nós devemos ter em mente é se aquela situação de adoção efetivamente preserva o interesse da criança. Preservando, protegendo o interesse do adotado, efetivamente eu não posso ter nenhum tipo de discriminação. Vamos estender agora, entrar no direito de sucessão. Os filhos adotados, eles possuem os mesmos critérios legais, os mesmos direitos de um filho natural? Muito boa pergunta pelo seguinte, por incrível que pareça, algumas pessoas ainda imaginam que há qualquer tipo de trato distinto em relação a filhos que são adotados ou não. O que a Constituição estabelece no artigo 227 é a absoluta igualdade quanto à filiação e proíbe expressamente no texto constitucional qualquer discriminação em relação à origem da filiação. Então, um exemplo, se é um filho de sangue, se é um filho adotivo, se é um filho do próprio pai, que evidentemente é uma relação espúria, que não é aceita pelo ordenamento, a condição de filho, ela é preservada. Então não há nenhum tipo de trato distinto entre filhos que têm origem consanguínea, os filhos naturais, e os filhos adotivos. Eles terão os mesmos direitos, tanto nas relações familiares, quanto nas relações sucessórias. Alimentos, a questão da autoridade parental desses pais adotivos, a própria questão sucessória. Eles estão em absoluto pé de igualdade. Tanto isso é importante que não há nenhuma anotação no assento daquela criança adotada. É proibido fazer qualquer ressalva quanto à origem da filiação. Uma vez adotado, filho é. Aliás, tem um dito popular que filho é o filho do coração. Ou seja, uma vez mantido um trato de filiação, é o filho talvez mais importante do que aquele até de sangue, porque o de sangue nasce de uma relação sexual e às vezes é um filho não desejado. Quando a gente trabalha a ideia da adoção, é aquele filho querido, é aquele filho que foi almejado dentro de um projeto existencial. Na mesma linha de sucessão, onde entra os direitos do companheiro ou companheira? Essa é uma questão atual. Embora a Constituição tivesse democratizado a família e tratado de uma forma equânime para o Estado todos os modelos de família, só para ficar um pouco mais claro. Até 88 nós tínhamos um modelo, como eu disse há pouco, era o modelo do casamento. Só o casamento constituía a família até então chamada legítima. De 88 para cá, surgem novas formas de família, mas que são formas que nada mais representam do que arranjos que sempre existiram. Eles apenas não eram reconhecidos. Então eu passei a ter a família do casamento, eu passei a ter a família oriunda da união estável, existe a família monoparental, que é aquela formada pela prole e um único ascendente. Então a mãe solteira, ela forma uma família. E dentro desse conceito de conjugalidade, casamento e união estável, eu tenho o casamento heterossexual e o casamento homoafetivo. Isso está disciplinado na nossa legislação. Isso é muito tranquilo. E isso reflete também em relação à filiação. Só que, quando nós falamos em união estável, havia na legislação infraconstitucional, para quem nos está ouvindo, por exemplo, no Código Civil, na legislação federal que está abaixo da Constituição, uma distinção entre casamento e união estável. As regras sucessórias do casamento eram diferentes das regras sucessórias da união estável. Decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, obrigando todos os magistrados a respeitá-la, eu digo os magistrados de primeiro grau de jurisdição e dos tribunais de justiça dos estados, eles estão adstritos a essa orientação do Supremo Tribunal Federal, que agora diz o regime sucessório dos companheiros. E quando eu digo companheiros, eu volto à tônica, tanto os héteros quanto os homoafetivos. Eles são exatamente os mesmos que aqueles ostentados pelos cônjuges.
existia uma ideia de que o casamento era o paradigma e havia uma distinção no trato. De algum tempo para cá, recente, não há mais distinção alguma. Casamento e união estável passaram a ostentar os mesmos direitos sucessórios. Embora ainda exista uma pequena polêmica, mas que a tendência é ser superada em breve para que efetivamente deixe claro essa igualdade absoluta. Então, atualmente, nenhum tipo de discriminação legal. Não pode discriminar a origem da família. O que é interessante é que, no meu modo de ver, deveria ser respeitado a opção, porque é um ato de autonomia privada. Então, aqueles que querem se casar, eles podem se casar com as consequências inerentes ao casamento. A união estável, ela difere do casamento porque ela é uma relação fática. Ela nasce dos fatos. As pessoas vão morar juntas e elas não formalizam, muitas vezes, porque elas não desejam formalizar. Essa situação de casamento com papel passado e o outro, a união estável, que é uma situação fática, ela tem determinadas características que são peculiares. Mas isso não pode implicar em direitos distintos, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Correto. Mas vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a família multiespécie. A gente volta já já. Quer contribuir com a preservação da água? Comece no dia a dia. No banho, feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você economiza 48 litros de água. Aproveite e faça xixi no banho. Reduzindo uma descarga, você economiza 20 litros de água. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando desperdiçará 46 litros de água por dia. Colabore, adote o uso social da água. Voltamos com o programa Fala Mestre, que é produzido nos estúdios do Centro de Comunicação da Unirp pelos alunos de jornalismo. Hoje falamos com o nosso convidado, Dr. Marcelo Truzzi, sobre o direito de sucessão e família, incluindo a família multiespécie. Dr. Marcelo, em continuidade agora, como é aceita pelas leis a família multiespécie? Os animais podem herdar? Olha, essa é uma questão nova e instigante, pelo seguinte: há uma mudança significativa na relação familiar e uma preocupação decisiva com o afeto. O afeto, ele deixou de ser só um sentimento e passou a ser considerado como um valor jurídico, com uma série de repercussões no direito de família. Há, inclusive, decisões dos tribunais tratando da questão do abandono afetivo, né? Na realidade, o que existe é uma falta, um dever de cuidado, mas tudo pautado por uma relação que principia pelo afeto e que depois deságua num trato familiar que produz consequências jurídicas. Quando a gente olha essa reviravolta no trato das pessoas, inegavelmente os animais passaram a compor e ocupar um espaço dentro das relações familiares, mas não só das relações familiares. Nós passamos a analisar juridicamente os animais de uma forma um pouco mais sensível àquilo que nós tínhamos no passado. Inclusive, algumas legislações de outros países, e eu destaco aqui a legislação portuguesa, ela trabalha especificamente um novo status jurídico para os animais. Por que eu digo isso? Porque até um tempo atrás, nós analisávamos os animais como coisas que nós negociávamos e que inexistia qualquer vinculação ou qualquer tutela efetiva nessa relação com os animais. Quando a gente traz isso para o direito de família, e aí a colocação que foi posta, mudou o quê? No nosso sistema, os animais de criação, de estimação, eles ainda não ostentam a condição de sujeitos de direito. O que eu quero dizer com isso? Ninguém pode, por exemplo, deixar um testamento beneficiando um animal, como às vezes nós vemos que ocorre num outro país, num estado americano, em que uma pessoa morreu e deixou um determinado patrimônio para um animal. No nosso sistema isso é proibido. Os animais e seres inanimados, eles não são sujeitos de direito e, portanto, eles não recolhem patrimônio. Eles não podem figurar em relações jurídicas. O que foi que ganhou um aspecto interessante
é que através de instrumentos como o testamento, eu posso impor encargos a uma determinada pessoa para que ele cuide de um animal que eu devoto muito carinho, amor. Então, um exemplo, um animalzinho de estimação, cachorrinho de estimação. E hoje nós temos muitas pessoas ligadas a animais de estimação, que tratam animais de estimação como verdadeiros filhos. Sem entrar no mérito desse trato, o que acontece é que eu posso, na minha falta, deixar um determinado patrimônio para alguém com o ônus dele cuidar daquele animal de uma determinada forma, e se ele não suprir, ele perde aquele benefício patrimonial que foi deixado em testamento. Então, para ficar claro, eu não posso beneficiar diretamente o animal, mas eu posso, via oblíqua, estabelecer uma série de cuidados àquele animalzinho, e eu, com a condição de que quem aceitar aquela herança, ele vá ser obrigado a dar aqueles cuidados que foram estabelecidos. Mas deixa testamentária para o animal diretamente não pode. E na ausência do animal, com o falecimento deste animal? Bom, como ele não recebe o patrimônio, quem vai receber o patrimônio é uma determinada pessoa, nada vai acontecer. O que vai acontecer é quando esta pessoa vier a faltar. Então, um exemplo, eu beneficiei o João para que o João cuide do meu animalzinho. Quando o animalzinho faltar, nada vai acontecer porque ele não é o titular do patrimônio. O João sim será o titular do patrimônio. Quando o João vier a faltar, eu vou ter que analisar as regras sucessórias em razão do decaimento dele, do falecimento dele. Bom, com relação ao direito de sucessão, agora ultimamente, no final de 2017, a Lei 13.532 estabeleceu algumas restrições com relação à indignidade de um herdeiro. O senhor pode nos caracterizar? Para quem nos ouve, no direito sucessório existem dois institutos, que é a deserdação e a exclusão por indignidade. São hipóteses excepcionalíssimas em que você pode afastar um sucessor da herança, em razão da prática de um ato considerado pela lei extremamente grave. Exemplo mais claro que existe é o da tentativa de morte ou homicídio na forma dolosa contra uma pessoa da família. E aí, um exemplo claro, o filho que atenta contra a vida do pai dolosamente. Eu posso, através da exclusão por indignidade e da deserdação, afastar esse herdeiro da minha sucessão, ainda que ele seja um daqueles herdeiros considerados, entre parentes, inafastáveis. É o que nós denominamos herdeiros necessários. Mesmo o herdeiro necessário, ele vai poder ser afastado da sucessão na prática de um daqueles atos que estão previstos na lei. No caso da exclusão por indignidade, está no artigo 1814, e se eu não me engano, da deserdação, 1963 e 65. Por que eu digo isso? Há uma novidade recente na legislação que ampliou a legitimidade para o pedido de exclusão desse herdeiro, no caso específico de tentativa de homicídio. É uma ideia do legislador em atribuir ao Ministério Público a legitimidade para que ele possa fazer esse pedido. Por quê? Porque é um paradoxo. Embora a lei diga que aquele que atentou dolosamente contra a vida daquele que faleceu, ele possa ser excluído ou deserdado, não basta a previsão legal. O próprio Código exige que, além do fato, eu tenha uma ação ajuizada por uma determinada pessoa interessada naquele quião. Então, imaginemos que existam dois irmãos, um deles comete homicídio doloso contra o pai. O outro irmão tem que, após a abertura da sucessão, do óbito, ingressar com uma ação no prazo de 4 anos para excluir aquele herdeiro. Se ele não o fizer, aquele herdeiro que cometeu o ato tipificado na lei como de indignidade, ele vai receber normalmente herança. Nesta hipótese específica, que é do 1814, inciso 1, a lei alterou e conferiu legitimidade para o Ministério Público ajuizar a ação. Como exemplo, aquele caso famoso e polêmico na sua época de Suzane Stoffan. Sim. Hoje se enquadraria e teria uma outra identidade? Aliás, esse caso é o caso que talvez tenha sido móvel para alteração da legislação. Porque quando essa moça ela comete o homicídio doloso contra os seus pais, ela lá e o namorado, os irmãos, ela tinha que ser deserdada pelo irmão. E o irmão, ainda incapaz, num primeiro momento hesitou na propositura dessa ação, depois o curador ingressa com essa ação, mas na prática o que ocorreu?
A Suzane, mais tarde, vem e questiona esse ato do irmão e reclama a herança para ela. Existem situações que são inaceitáveis, são odiosas. É o caso, por exemplo, de um filho atentar contra a vida do pai, ou o pai atentar contra a vida. Atentar contra a vida de alguém já é odioso. Imagine uma pessoa tão próxima daquele que, se você cometer o atentado, antecipa o recebimento da herança. Uma situação estranha. Então, eu cometo um homicídio e ainda sou beneficiado com a herança daquela pessoa. Isso comoveu tanto a comunidade jurídica e as pessoas em geral, que motivou essa alteração legislativa. Eu ainda desconheço um caso prático dela, mas o que surpreende é que aquilo que era uma regra de exceção, hoje, ainda que inusual, já não é tão inusual assim. Então eu tenho situações concretas cada vez mais constantes de enquadramento em casos de deserdação e indignidade. Mas eu faço uma observação, o caso da Suzane, que é o caso típico, é só na tentativa de homicídio ou homicídio doloso que o MP estará legitimado. Nas outras situações, talvez por entender que não são tão graves assim, embora graves, o Ministério Público não estará legitimado. É só na tentativa de homicídio ou homicídio doloso. Bom, o que o senhor caracteriza e nos dá de novidade que está se discutindo no direito de família, direito de sucessão, aí em pauta hoje? Tem muita coisa nova. O direito ele está em constante evolução e o direito de família consideravelmente numa evolução ainda muito mais rápida. Os conceitos que nós tínhamos de família, eles foram, eu diria que eles não sofreram uma transformação, mas uma revolução. Então nós temos hoje o que se discute no direito de família e teremos ainda muita pauta para discutir, é a questão da multiparentalidade. O que é isso? 2 mães e 2 pais, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir essa questão, permitindo que uma pessoa possa ter 2 pais e uma mãe. Eu não preciso mais, necessariamente, se eu tenho um pai socioafetivo, a questão da socioafetividade, as repercussões dela, que é que elas estão daqueles que efetivamente exercem a paternidade. Se me permitir, rapidamente, o importante nos institutos jurídicos e, em especial, nos institutos familiares, é que eles cumpram uma função. O que é isso? Que eles cumpram uma função de proteger a dignidade das pessoas. E muitas vezes eu não tinha essa dignidade tutelada por obra de um legislador ordinário que ignorava que as pessoas querem, primeiro, uma realização pessoal. Segundo, a busca da felicidade. O nosso primeiro passo para encontrar essa realização pessoal, que é uma questão de execução e desenvolvimento da própria personalidade, inequivocamente é dentro da família. Então, é na família que nós encontramos esse ideal de busca da felicidade. Se é no casamento de pessoas do mesmo gênero, se é no casamento de pessoas de gêneros distintos, se é na união estável, se é no modelo de viver celibatário, todos esses modelos, eles devem ser respeitados. Então, questões novas. A possibilidade da multiparentalidade, a situação de pessoas do mesmo gênero poder adotar, a questão relativa agora, muito interessante, de eu poder efetivamente buscar uma paternidade sem me desvincular da primeira, daquele pai que me reconheceu, as repercussões no plano previdenciário que isso vai provocar, uma questão nova no direito de família, que as pessoas começam a discutir, custódia dos animais. Então eu vou me separar, eu vou cuidar dos filhos, mas eu tenho um animalzinho de estimação, eu vou ter direito de visita. Eu não entendo que é visita, nem de convivência. Mas como é que fica a custódia desses animais? E aí tem uma série de estudos novos que, se aquilo é importante para aquela pessoa, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que não é minha, é de um professor com quem eu trabalhei muitos anos, ele diz o seguinte: o direito não pode se voltar às costas do fato social, porque senão o fato social se volta às costas para o direito. Nós estamos evoluindo ou involuindo. Eu acho que nós estamos evoluindo, porque a sociedade está mais democrática. A família ela não vai acabar. Ela vai se transformar como ela vem se transformando. Mas nós temos que entender que nós temos que proteger as pessoas. E dentro da família, essas situações novas que vêm aparecendo, elas instigam o estudo constante e os tribunais estão atentos a isso. O judiciário tem zelado da maneira que é possível, diante de uma ausência de legislação, por essas situações que são ainda particulares, mas que elas tendem a se generalizar, como é o caso da união homoafetiva.
Então, o direito de família é um direito que está sempre em movimento e atualização. Ah, sim, não tenho a menor dúvida disso. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua participação nessa tarde tão ilustrativa de várias informações de um tema tão instigante. Eu agradeço muito o convite, espero que tenha sido proveitoso a todos. Muito obrigado. Nosso programa é produzido aqui no Centro de Comunicação da Unirp e tem a essência de dar visibilidade a quem propaga o conhecimento. O programa Fala Mestre fica por aqui. Até mais.